Vida nova. Podcast novo, não. É o ano do coelho, cara, no calendário chinês. É o ano da prosperidade, da sorte, entendeu? Eu falei pra vocês no final do ano passado que ano que vem, no caso, ano atual, ia ser um ano maravilhoso. Depois disso eu descobri que era o ano do coelho. Meu amigo, o calendário chinês não erra. É o ano da sorte. E hoje a gente vai provar isso pra todo mundo que tá ouvindo aqui hoje. Então agora você é coelho na China? Agora. Coelho oriental, né? Segue sendo. Te pegou, hein, coelho? Não esperava por essa, hein? Eu quero saber se é esse ano que eu vou beijar um coelho. Só isso que eu quero saber. Você vai dar mais do que a pata pro coelho. A pata do coelho pra dar sorte. Mas então, gente, é o seguinte, pra começar o ano, nada melhor do que seguir relembrando, né? Porque a gente fez uma retrospectiva, onde a gente relembrou várias coisas, mas esse aqui é a lista definitiva dos melhores jogos de 2022. Então você aí que tava na dúvida de, mas peraí, o Elden Ring é melhor que o God of War? É hoje que você vai saber. É hoje, é aqui que você descobre qual que é melhor. E aqui tem respostas que vão te surpreender. Mas aqui são as respostas que realmente importam. Exatamente. Aqui são fatos. Não é, 3 gatos pingados da indústria votou. Não. É outra coisa. Não, porque Jason Schreier vota. E daí, sabe? E daí, Luciano Huck? Deixa ele pra lá. O sapatênis deles lá. Deixa ele pra lá. Gente, desde 2020, no episódio que a gente fez sobre e videogame é arte, ficou estabelecido que o que a gente decide aqui no Up é a verdade absoluta. Logo, vocês vão descobrir agora os jogos definitivos do ano passado. Como eu falei, nada melhor do que uma treta pra começar o ano. Tá bom, entendi. Mas eu quero saber, Coelho, como você está hoje? Eu estou renovado. Eu pulei 7 ondinhas. Pulei, entendeu? Entendi. Com todas as minhas patas, dei uns saltos bem altos. É um ano novo, novos objetivos. É uma época de esperança. Estou com esperança estampada no rosto. Pô, como é que o Patife fala mesmo? Um ano com Legend of Zelda não tem como dar errado? Não tem como dar errado, exatamente. Entendi. Fiquem tranquilos, tudo vai melhorar depois da Copa de 2022. Meu Deus do céu. Gente, se por culpa de vocês a gente passar por mais uma pandemia, um governo desastroso, só porque vocês acham que tudo vai melhorar depois do Zelda, eu não sei o que eu faço, não. É só o Patife não falar isso. Se ele não falar, tá tudo certo. A gente tem que ficar de olho. Eu vou até bloquear o Patife no Twitter pra não correr risco de ver esse tweet dele, entendeu? Pra não me dar azar, assim. Mas, como você tá, Márcia? Como você tá por esse programa de hoje aqui? Um programa de melhores jogos de 2022? Eu tô bem, estou animada, porque eu gosto de dar opiniões embasadas, definir os rumos, né, da indústria nesse ano, que é o que a gente vai fazer hoje. É uma grande responsabilidade, mas você tá pronta, né? Eu sempre estou pronta, nasci pronta pra isso, pra definir os melhores jogos. Que bom. E você, Cardoso? Você está pronto? Cara, eu não só estou pronto, como eu estou renovado em 2023. Sabe por quê, Dan? Eu sei por quê. Por quê, Coelho? Porque a Páscoa é época de renovação, 2023 é ano do coelho. Você foi tocado pelo coelho da Páscoa. É isso, só pode ser isso, Cardoso. Quer dizer, então, que você tocou o Cardoso com a sua pata de coelho? Que delícia. Como é que você tá, Cardoso? Tô bem, cara, tô bem, ó. Acabei de voltar de viagem. Fui viver um momento histórico, quem me conhece sabe, mas eu fui o correspondente do Choquei no momento histórico da história do nosso Brasil. E, além disso, fui dar um passeio com a nossa querida Márcia Effect aqui, num dos lugares mais bonitos do Brasil. Pra o quê? Mergulhar em cachoeiras. Voltar renovados, restaurar todas as energias. Ver a natureza, ver as coisas que a natureza nos oferece, sabe? É isso. Isso é viver. Isso é aprender. Hakuna Matata. Pulou 7 cachoeirinhas? Não foram ondinhas, Porra, né? acho que 7 cachoeirinhas me pularam. Caralho, mano. Aí sim, hein? Maravilhoso. Isso aqui é início de ano. Perfeito. Então, vamos nessa, gente. A gente tem muita coisa pra falar. Vamos explicar pra nossa audiência como que vai funcionar como que funcionou, na verdade, né? A gente já fez uma lista, nosso top 20 jogos, e esse programa ele vai ser feito em 2 partes, cara. Então, olha só, a gente já tá começando o ano com um programa especial, programa de parte 1, parte 2, porque é muito jogo, é muita coisa, então a gente tem muita coisa pra relembrar, né, Coelho? Com certeza, e é isso que vai acontecer. A gente fez aqui um top 20 dos melhores jogos de 2022. O que a gente fez foi o seguinte: pegamos a lista de cada um dos integrantes, porque aqui no Up é democracia, entendeu? 2023 é o ano da democracia, né, amigo? Exatamente. E aí, fizemos uma média ponderada aqui, ó. Fizemos cada um a nossa lista e a posição no nosso ranking pessoal de cada jogo tinha um valor. A gente fez uma conta matemática e essa conta matemática deu
entendeu o resultado do nosso top 2022. Se você não entendeu, não tem problema. O que importa é que a matemática não erra. Então, esses são matematicamente os melhores jogos de 2022, de acordo com o Up. Exatamente. Como todos sabem que nós somos matemáticos dos games, entendeu? Não tem como a gente ter errado esse cálculo. É impossível a gente ter errado esse cálculo, entendeu? Porra, não tem como, né, Cardoso? Especialista em matemática em videogame não tem como, né, cara? Exatamente. Não, a gente tá com toda a nossa matemática em dia, então isso é tranquilo. Sim, é verdade, é verdade. Mas é isso, antes dessa gravação aqui, nós ficamos quebrando a cabeça, discutindo aqui, pô, mas qual vai ficar em primeiro, qual vai ficar em quinto, qual vai ficar não sei o quê. E aí vocês vão saber a partir de depois da vinheta. Depois do tururu. Depois do tururu, é isso aí. Depois do tururu, não é não, Coelho? Puxa o tururu com a música de ano novo, Cara, né, os não? caras querem roubar meu emprego. Por favor, Zabuzeta, puxa o tururu. Mas qual vai ser o Como é que é tururu de ano novo? Eu não sei. É isso aí. Esse é o oficial, vai. Exato, exato. Eu achava que era assim, ó. Tururu, turururururu, tururu. Esse é o bom Eu achava que era esse, achava que era esse. Zabu, tururu. Vambora. Feliz ano novo, Zabu. É agora, hein, amigos? Top 20 melhores jogos de 2022, começando aqui pelo 20º colocado. E lembrando que as categorias do júri do Up, nosso comitê aqui do júri foi ranking baseado na jogabilidade, no charme ou tesão que o jogo te dá, na trama e na diversão. Tesão é muito importante, é por isso que todos nós aqui do Up somos muito tesudos, portanto a posição de certos jogos que emocionou nossos corações está aqui, ó. E 20º colocado, tivemos o jogo Tunic. Olha aí, o jogo começando a lista com um jogo indie. O Dan tá até orgulhoso, né, Dan? Pô, tô feliz, cara. Tô feliz que o Tunic entrou na lista. A gente aqui se degladiando, né? Pensando em como seria pra montar, quem ia ficar de fora. Tiveram jogos que ficaram de fora, né? Talvez a gente possa até citar lá no final da parte 2 desse episódio, numa menção honrosa, talvez. Não sei, quem sabe, se der tempo. Se o Cardoso permitir. Se o Cardoso não me expulsar da gravação por estar com raiva da gente estar falando demais. Não, acabou a ditadura, 2023. Ah, é? Agora é só alegria? Só não mana. tem ditadoso mais, acabou. Mas em 20º lugar ficou o Tunic, sim, cara, e eu fico muito feliz do Tunic estar na nossa lista, porque é um jogo que eu acho que merece muito. Ele esteve no The Game Awards, né, foi indicado em algumas categorias, mas ele não saiu vitorioso lá. Queria que ele tivesse até mais pra cima aqui na nossa lista, porque ele entrou no meu top 10. Talvez a culpa tenha sido um pouco minha. Ah, amigo, tadinho. Pode ser. Na dúvida, a culpa é tua. Que pena, amigo. Poxa, tadinho. Fico chateado por você. Queria tanto que o Tunic tivesse mais lá em cima. Mas eu gosto muito, cara. Eu gosto muito do Tunic. A gente já indicou ele aqui em outros momentos, mas vou indicar mais uma vez pra galera aí. Acho que é um jogo que... Ele é um Zelda-like. Zeldinha-like. Zelda isométrico, né? Um jogo muito bonito, muito carismático. E que eu acho que ele traz uma coisa que é bem diferente dos outros jogos, que é a coisa do manual, né? Que você vai coletando as páginas conforme você vai jogando. E eu acho a ideia brilhante, porque... Olha que sacada maneira, mano. Tipo, no Tunic, você já tem todas as habilidades do personagem. Você não precisa aprender novas habilidades, tipo, comprando elas. Só que você só aprende a fazer se você pegar o manual. Se você achar as páginas. As páginas vão te ensinando a fazer os comandos que você já poderia fazer se você, sei lá, sair apertando e der sorte e descobrir como fazer, sabe? Eu acho isso uma sacada muito legal. E é isso que torna o replay do jogo interessante também, né? Porque a segunda jogatina... Isso é muito legal. É, legal isso, né, amiga? Um ponto diferente da gente fazer. Tipo, já tava lá. Porque é meio que assim, a gente já tem a possibilidade de fazer coisas, a gente só não sabe. Pensa nisso. E eu achei isso muito legal, porque, tipo, sei lá, achei uma sacada muito interessante a forma como eles fizeram, sabe? Tipo, você vai achando as páginas desse livro mágico que vai te ensinando a fazer as coisas, sabe? É muito maneiro. Fora que as páginas são muito bonitinhas, que elas são uns desenhos, parecem feitos à mão, assim. Muito legal, cara. Muito legal o Tunic, eu recomendo muito. Acho que ele tá em tudo quanto é lugar, né? Inclusive no Game Pass. Tá no Game Pass. Se eu não me engano. Cara, se tem uma coisa sobre o Tunic que ele não erra em nada, é a arte, na minha opinião. Assim, a arte dele é original, ela é muito bonita e ela é muito funcional, assim, em termos de mecânica. As coisas na tela são muito claras, a divisão de cores pra cada uma das coisas é muito óbvia. Você não erra por erro do jogo ou algo que te confundiu. É um jogo difícil, por isso que eu falei em erro, né? Eu tive um pouco de problema com o Tunic inicialmente por causa disso. Eu acho ele um jogo muito difícil. Na segunda playthrough, você já tá manjando do game, né? Então, pô, diferente de outros jogos, quando você termina o jogo, muitas vezes o jogo pra te incentivar a jogar novamente, é o New Game Plus ali, que você já vem com muito dinheiro pra poder comprar habilidade, ou então você vem com um modo de jogo mais difícil, sei lá. Tunic
Tunic, você vem com a sua experiência, né? Como um bom roguelike, que ele não é. Ele é mais como se Zelda tivesse elementos de Souls, né? E isso é interessante, porque você já sabe fazer os comandos, você já sabe ser o maioral ali no jogo, e você vai dominar ele desde o início. Mas eu achei ele, o custo de entrada pra Tunic eu achei muito difícil, pro que a arte, que é tão linda, entrega. Então, engana, o jogo engana, mano. Ele engana. Se não tem alguém pra te avisar que ele é difícil, você vai entrar ele pela primeira vez e você vai ser surpreendido ali, e talvez seja um pouco frustrante no início. E é por isso que, tipo, eu negociei com o Dan, até em outros episódios aqui do Up, falando que, cara, eu gostei do jogo, mas gostei mais de outros jogos, eu achei que eu fosse gostar mais de Tunic. Talvez eu tenha um pouco de problema com isso, né? Eu tive a mesma questão com o Elden Ring na época, mas o Elden Ring me conquistou completamente, assim, depois. O Tunic eu achei bom, assim, e tal, mas ele é muito bom, ele é muito bom. Top 20. Uma coisa que eu acho interessante do Tunic, só pra gente finalizar sobre ele, por ele trazer essa coisa do manual, né, é tipo assim, o conhecimento que tá espalhado por aquele mundo, ele pode ser obtido através da exploração do jogo, e ele também pode ser obtido através da troca com outras pessoas, né. Por ele ser meio que um mundo aberto ali, que você vai explorando, você pode chegar em áreas que você vai sentir que você não deveria estar ali em alguns momentos, e às vezes eu, sei lá, falo com um coelho no WhatsApp, tipo, cara, pô, tô perdido aqui numa floresta, mano, e não tô conseguindo sair porque os inimigos são muito fortes. E aí o coelho já pegou a página que tá nessa floresta e ele me dá uma dica e às vezes eu consigo me virar e conseguir sair dali, sabe? Mesmo estando mais fraco do que, sei lá, o coelho tava quando ele passou por ali, por exemplo. Então eu acho que essa possibilidade de criar experiências também trocando com outros jogadores é uma parada interessante que essa característica do manual traz, sabe? E é uma coisa que lembra muito jogos antigos, sabe? Tipo, lembra uma época que você precisava trocar uma ideia com as pessoas pra poder entender sobre um jogo que você tava meio travado, sabe? Acho que ele promove um pouco isso também. E eu acho isso muito interessante. E ele também tem um alfabeto próprio, né? Que os caras criaram pro jogo. Ah, isso é interessante, é. E ele é funcional, esse alfabeto. Isso aqui é legal. É, muito legal, cara. É muito maneiro o Tunic. Acho que justo ele tá aqui entre os nossos 20 primeiros jogos de 2022. E em 19º, Coelho, esse aqui eu sei que muito te agrada, a gente tem Mario Plus Rabbids Sparks of Hope, né? É, em 19º colocado, a gente deu um salto de orçamento aqui, bem grande, de Tunic, né? Mostrando que não é grana, mano, não é grana, tá ligado? A questão é o design, é saber fazer o jogo bom. Tunic tá ali, ó, em 20º colocado, e Mario Plus Rabbids coladinho em 19º, porque é um dos maiores jogaços que tiveram aí esse ano. E eu achei que ele é um jogo que pegou a fórmula dos jogos de Tactics e, cara, deu uma recalchutada. Ele falou assim, cara, o que eu posso fazer pra deixar isso aqui mais amigável? Porque uma coisa que, assim, a gente via no Mario Plus Rabbids Kingdom Battle que era legal, é que a mecânica de Tactics, ela parecia não encaixar muito bem naquele mundo. Eu acho que era isso que me incomodava um pouco naquele jogo. Tudo nele é lindo, os gráficos são bonitos, os personagens são carismáticos, mas a mecânica de Tactics é meio atravancada. E os personagens de Mario, mano, eles são personagens de ação. Eles são personagens de... pô, você fica pulando pra lá e pra cá. E nesse jogo aqui, eles reformularam e falaram, bom, a gente pode fazer com que a exploração do mundo seja mais interessante, a gente não controle só o robozinho, a gente controla agora o personagem que você quiser, que você pode colocar na frente, e você vai poder nas batalhas, de fato, controlar o seu personagem, andar com ele pra lá e pra cá. E eles adicionaram um elemento de RPG muito legal, que são o lance, lógico, dos levels e tudo mais, mas dos Sparks, né? E isso deu uma camada extra de estratégia no jogo que agregou demais. Sem contar com a reviravolta que eles fizeram na história do jogo pra introduzir o Bowser junto com a sua equipe, que eu acho que fez muito bem pra história do game em si. A história do jogo, ela não é, fantástica, mas é um jogo redondíssimo, que faz muito bem o combate, eleva o nível do gênero de jogos Tactics. O visual dele é muito bonito, ele extrai bastante do Nintendo Switch, ele tá totalmente em português, então é bem mais legal de entender. Sério, eu acho que ele é um jogo com poucos defeitos, sabe? E a trilha sonora dele é maravilhosa, com compositores lendários, né? O Grant Kirkhope, de Donkey Kong, o Gareth Coker, que, pô, simplesmente Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps, e também a Yoko Shimomura, né, gente? Que é a lendária, simplesmente. Street Fighter 2, Xenoblade Chronicles 1, Live Alive, pô, ela é absurda. Sem contar 500 outros, ela é absurda. Street Fighter. É, tudo. Mas vocês não acharam isso também, gente? Cara, eu acho um jogo muito redondo, que é uma coisa que eu gosto muito do primeiro jogo, mas eu entendo quem não gosta. Eu entendo que ele não tenha pegado muito todo mundo, assim. É um jogo tático, eu acho o primeiro jogo mais difícil do que esse aqui, apesar desse aqui ter uns desafios que são bem desafiadores, né? Mas no geral eu acho que ele é um jogo mais... ele abre mais as portas mesmo pra públicos diferentes pegarem e conseguirem se envolver,
aprender, sabe? Tanto com a jogabilidade quanto com a história. Tem certos jogos que servem de porta de entrada pra um gênero inteiro. E esse eu acho que é a melhor porta de entrada pro gênero Tactics que eu já joguei até hoje, sabe? É verdade. Não sei se é a melhor. Que eu joguei, Ele é bom. Acho que ele faz isso bem. É um jogo muito bonito, né, cara? Um jogo muito legal. E tem muito carinho envolvido, né? A galera da Ubisoft que trabalhou nesse jogo, você vê que é um pessoal que tem um carinho pelo jogo, você vê nas entrevistas, você vê os desenvolvedores. É muito legal, cara. É uma parceria muito inusitada e que deu muito certo, sabe? E eu gostaria de ver mais jogos, mano. Mario plus Rabbids, assim, eu torço pelo sucesso dessa franquia aí. Eu quero ver o que eles vão fazer com o Rayman, porque finalmente o Rayman vai voltar pros videogames depois de muitos anos através de Mario Rabbids, e a gente tá esperando essa DLC chegar aí. E aí, meus amigos, em 18º colocado, não vou fazer isso. Vai você, Cardoso. Em 18º colocado, a porradaria sincera, a porradaria honesta, a porradaria que move montanhas e que move o nosso ímpeto de jogar videogames. O melhor jogo de luta do ano. Sifu. Sifu deu o que falar mesmo nesse último ano aí, até concorreu ao melhor jogo de luta. Eu achei que vocês iam falar de multiverso, vocês ficaram tão doidos com multiverso, achei que era isso que estava por vir. Será que ele tá na lista? Será? Fica a indagação aí, vamos descobrir. Mas o Cardoso jogou, cara. O Cardoso jogou bastante até, né, cara? Eu joguei bastante, eu tenho umas 40 horas aí de Sifu. Você ficou velho no jogo ou você conseguiu vencer ele jovem? Fiquei velho pra caralho, fiquei jovem, enfim, fiquei tudo. Cara, Sifu, ele é um jogo focado em arte marcial e também é um beat'em up e também é um roguelike, né? Tudo ao mesmo tempo. Então, cada vez que você vai fazendo as runs do jogo, você vai ganhando mais habilidades, mais força, mais vida e etc. Assim como qualquer roguelike. Ele é um jogo que tem muito um foco no combate. O combate dele é extremamente fluido e extremamente bem feito. Então, é muito delicioso você ir aprendendo as artes marciais, a maneira como o combate é feito. E aí você vai aprendendo a usar algumas armas. E aí, sabe o que é interessante? Qualquer pessoa que já fez alguma arte marcial, eu, por exemplo, quando era criança, eu fiz judô. Eu fiz judô durante muitos anos, assim. Você aprende a arte marcial com um tempo. E aí tem toda uma coisa, tipo assim, você ganha uma faixa branca, depois você ganha uma faixa, sei lá, não lembro. E aí, enfim, você vai indo e você sente que isso existe no jogo. Você não sabe tudo de primeira, você vai aprendendo com o tempo, com a repetição, com quanto você vai ficando mais velho e tal. E o jogo tem uma mecânica interessante, que é a seguinte: ao invés de você só morrer, toda vez que você, abre aspas, morre, você volta um pouco mais velho. E aí a run termina quando você tá com 70 e poucos anos lá, sei lá, alguma coisa assim. E aí começa do zero. Então, cara, é muito interessante, é um jogo muito legal, é um jogo com um combate muito foda, com uma história interessante também. E é um jogo com uma arte muito legal também. E eu sinto que ele é um sucessor espiritual do jogo do Jack Chan do PS1, que é um jogaço. Uma coisa que eu acho legal é que ele meio que joga pra frente o gênero de beat'em up, sabe? Uhum. Ele faz muito bem. Tipo, a gente teve outros beat'em ups que fizeram muito bem. Inclusive aqui acho que nessa lista tem mais um. Mas a gente teve o Street of Rage 4, por exemplo, que é, sensacional, assim, um jogo incrível. Mas o Sifu, ele faz diferente, né? Tipo, ele é um jogo 3D, ele é um jogo com umas mecânicas diferentes que, tipo, não tem como você ter num Street of Rage 4, até pela questão das dimensões. Eu acho que ele faz isso de uma maneira muito legal e diferente. E no passado, a gente viu ensaios de, tipo, trazer esse estilo de jogo, né, do beat'em up em outras pegadas e tal, e nunca deu tão certo quanto poderia, sabe? Eu já vi até gente falando que o sucessor do beat'em up foi o Hack and Slash, né? Tipo, e eu não concordo muito, não. Mas, enfim, eu acho que o Sifu, ele te lembra muito esses jogos, sabe? Ele te lembra o Street of Rage, ele te lembra Double Dragon, sabe? Ele te lembra esses jogos, assim, antigos, só que... Jack Chan. O Jack Chan eu nunca joguei, então eu não tenho essa referência. Agora tudo pra mim fez sentido, amigo. Você é amargurado assim porque você nunca jogou Jack Chan, pô. Jack Chan é muito pica, pô. Chat, quem jogou Jack Chan... Chat, cara. Desculpa, quem jogou Jack Chan, manda um comentário pra gente lá no nosso Discord, o link do Discord tá aqui na descrição, falando assim, porra, Dan, Jack Chan é muito pica, tem que jogar. Pô, é muito bom esse jogo, mano. É muito bom. Entendi. Desculpa. Me perdoe por ser uma pessoa horrível. Tudo bem. Sem cultura e sem bagagem. Dessa vez eu vou te perdoar, João. Tá bom, tá Se bom. você não tem 1000 horas de Jack Chan, você não pode falar de Sifu, entendeu? A sua benevolência eu admiro muito. Mas legal, cara. Legal o Sifu ter entrado nessa lista. É um jogo que, pô, eu só ouvi muitos elogios. Eu joguei bastante dele. Só que, mano, é aquilo, né? Tipo, ele tem essa mecânica muito foda que você vai envelhecendo, né? Conforme você morre. E, mano, sei lá, com 10 minutos de jogo eu já tinha 70 anos, assim, sabe? Parece a vida real, né? Mas, mano, é incrível como, tipo assim, você começa a ficar tão bom no jogo e você começa, tipo, a saber tão bem as mecânicas que daqui a pouco a primeira fase você tá passando sem morrer. E você não sente
sente, porque é um aprendizado, tá ligado? Não é um negócio tipo, eu decorei botão. É tipo, eu decorei a forma como esse mundo interage comigo, tá ligado? É meio assim, sabe? É bem maneiro, cara. Gostei pra caralho. Cara, e é incrível, assim, porque esse ano eu me permiti viver experiências com jogos que eu não teria paciência pra viver, que são esses jogos muito difíceis, assim. Sifu é um jogo difícil. Ele não é um jogo fácil. Mas ele é um jogo que você tem uma curva de aprendizado. Tem muito jogo difícil que ele é só difícil por ser difícil. E você não sente uma curva de aprendizado ali, sabe? Então eu acho que Sifu, ele me ensinou muitas coisas. Eu acho que isso é um grande mérito pro jogo. Eu fico muito feliz que ele tá nessa lista. Legal, cara. Parabéns. Parabéns pra quem? Obrigado, amigo. O parabéns é pra vocês que falaram meia hora desse jogo. Eu fui o único pateta que fez qualquer tipo de piada de quinta série. E vocês estão serião, assim, porra, Sifu, não sei o que, caralho. E eu Sifu deu o que falar, né? Não sei o que. Isso diz muito sobre as pessoas aqui É presentes. falta de respeito, né? Foda, cara. Achei um pouco desrespeitoso com a obra. Só porque ele agora deixou de ser coelho no Japão pra ser coelho no Chinão, ele tá assim. Hoje eu tô com o espírito da ragatanga. Coelho no chinão é foda. Olha só, ô Márcia, eu vou deixar você anunciar o 17º coloca. Vai tomar. Vai ficar pra mim isso, então, né? Por favor, Márcia, vai lá, você, vai. Então, em 17º, a gente tem um jogo, assim, novo. É uma novidade, né? Novidade. É uma coisa que, quando chegou aqui, a gente jogou, assim, as pessoas que jogaram, porque não foi todo mundo, né? Porque teve gente que ficou muito petrificada com a novidade desse jogo e não conseguiu jogar. Afinal, o acesso a esse jogo é muito restrito, né? É amigo? muito restrito, é uma coisa que, assim, pouquíssimas pessoas jogaram e tal. E esse jogo lançado esse ano foi em 17º lugar, Mario Kart 8. Vai tomar no cu, cara. Não tem a menor condição. Quem isso, botou cara. ele aqui? Não sei, mas tá O aqui. melhor é que a culpa não é minha. Daniel, você tem alguma coisa a dizer, Daniel? Por que esse jogo É tá em só uma 17º pergunta, lugar na sim. lista, Silêncio Daniel? ensurdecedor de Daniel Schettini nesse momento. Gente, É só... Ele quase bateu em 2 membros do UP, não vou falar quais, pra botar esse jogo aqui. gente, olha Eu só. não entrei em oposição, entendeu? Mas olha, eu acho o seguinte, ele tá na minha lista, né? E acabou entrando no nosso top 20. Cara, é óbvio que ele não entrou na lista pela sua versão base, né? Cara, o bagulho de Wii U entrou na lista de melhores jogos de 2022. Vai tomar no cu, cara. Cara, é inacreditável. É inacreditável. Eu vou defender aqui. É o seguinte, saiu o Booster Course Pass, que é o quê? É uma DLC super grande aí do Mario Kart 8 Deluxe, né, pro Nintendo Switch, que adicionou, mano, nada mais, nada menos que 32 pistas, mano, ao jogo. Cara, 32 pistas é tipo metade das pistas que o jogo tinha, ou mais da metade das pistas que o jogo tinha quando ele chegou no Nintendo Switch. Então assim, é muito conteúdo novo, são muitas pistas novas. E Mario Kart é basicamente isso, né? É as pistas, mano. E os carrinhos, lógico, e tal, a física. Mas é isso, mano. Mas assim, eu acho que com essa DLC, o Mario Kart 8 Deluxe, ele realiza uma coisa que ele já deveria ter feito há muito tempo, na minha opinião. Demorou pra isso aqui acontecer. É um jogo que é muito vendido. Porra, os números do Mario Kart são, assim, inacreditáveis. E ele tava há anos, assim, desde que ele chegou no Nintendo Switch, né? Ele tava, 5 anos, 6 anos quase, sem receber nenhum conteúdo novo. E aí eles decidiram fazer esse pacote, né, de expansão com muitas pistas novas, muitas. E aí eles estão trazendo pistas do Tour, né, que é o Mario Kart Mobile, pistas clássicas, como eles sempre fizeram, né, de trazer pistas repaginadas. E eles estão trazendo pistas novas, pistas realmente desenvolvidas pro jogo, né, que são excelentes, assim. E, mano, eu vou dar o argumento final aqui, e se vocês não concordarem que ele merece estar na lista, aí eu entrego meus pontos e eu aceito que é marmelada. Mano, ele tem uma pista de Natal, cara. Simplesmente. É uma pista de Natal. É Natal. Eu tava pronta pra te refutar, mas eu fui pega de surpresa. Amiga, Sabe a faixa de chegada, onde dá a largada, assim? Tem uma guirlanda pendurada ali, cara. Tem o trenó do Papai Noel voando na fase. Você passa, você ouve o trenó passando. É Natal, gente. Tem como você brigar com o Natal? Tem como você tirar o Natal de uma lista de coisas boas? Eu acho que não tem como. Eu acho que não. Assim, Cardoso, tem como, Cardoso? Você seria o homem capaz de tirar o Natal de uma lista de coisas boas de um ano? Olha só, os meus 2 filmes favoritos de Natal são Grinch e O Estranho Mundo de Jack. Então isso quer dizer alguma coisa sobre mim. Então, eu acho que o Mario Kart não deveria estar nessa lista. Cardoso é o Grinch, ele tá querendo roubar o nosso Natal, Dan. É isso. Já morreu por Em dentro. 17º, a matemática estava corretíssima. Na verdade, o que ficou em 17º colocado foi o Booster Course Pass do Mario Kart 8 Deluxe. E digo mais, hein, Dan? Tem mais vindo por aí, hein? Porque ainda faltam pistas pra serem lançadas. O total serão 48. Sim, Então, são muitas pistas, cara. Gente, ano que vem a gente vai estar
tá com esse jogo na lista de novo. Não aguento mais, amiga. De verdade. Márcio, eu não sinto aguento muito mais. concordar com você. Não, mas olha só, a DLC já foi muito braba e vai ser mais braba ainda o resto do ano. Pô, é justo, é justo. Booster Course Pass, 17º colocado. Vale a pena, Dan? Vale a pena Mario Kart em 2022? Vale a pena, porra. Vai, Vale a pronto. pena pra caralho. E aí, em 16º lugar, tem um joguinho muito da hora que eu gostei bastante. Agora a gente começa a falar de jogo bom. Que é o que, Márcia? A Musical Story. Uma história musical. Que é um jogo que você toca músicas, como se você soubesse tocar E músicas. você conta uma história. É isso. Exato. Mas, falando sério, eu gostei muito desse jogo, porque ele é um jogo de música e você realmente só toca música, né? Você não tem outra opção de interação, tipo, de andar e diálogos, não tem muito isso, você só realmente toca música e vê uma história bem fragmentada, assim, tipo, ele é muito artístico. O que eu mais gosto dele é que ele é um jogo de música que você toca música, mas ele me lembrou a sensação de tocar instrumentos na vida real e não apertar botão no controle. Uhum. Eu acho isso muito legal. Sim. Ele tem uma coisa que o estilo de arte dele é muito da hora. Parece que você tá lendo um quadrinho, né? Parece que você tá lendo um quadrinho indie que vende no Arts Valley da CSP. E aí, essa história vai se desenrolando e você não tem fala. Tudo é sensorial. Eu acho que é uma boa palavra pra esse jogo é sensorial, Jogo sabe? sensorial. É bem Ele isso. é um jogo que o tempo inteiro ele te passa sensações daquela E história. até a coisa de tocar a música é na sensação mesmo. Sim. Você não sabe a hora certa de apertar o botão. Não vem uma coisa visual pra você saber, tipo um Guitar Hero, né? Você sabe que quando a bolinha chegar Uhum. na marcação, você aperta. Esse realmente você sente a música, né? Você sabe o tempo da música e aí que você toca. Você não tem muita opção a não ser, tipo, pegar o compasso da música, né? Tipo, porque realmente, como você tá falando, você não tem uma linha mostrando o momento que você tem que bater, você tem que sentir. Aí você ouve, e aí você vai se misturando com essa banda dos anos 70, multidoida e tal. É bem maneiro, cara. Eu gosto muito desse jogo. Uma coisa que eu acho legal é que, tipo, você toca diversos instrumentos daquela canção, né? Então, cada fase é uma música que conta um pouco sobre a história que tá acontecendo naquela fase, naquele capítulo do jogo, né? E aí, sei lá, você vai ouvir a música, aí você vai ter que executar, sei lá, a flauta, a bateria, a guitarra, o teclado, em momentos diferentes da música, né? Então, tipo, cada vez que você tem que tocar uma sequência de música que ele coloca, é uma sensação diferente, é uma coisa diferente. Quem toca instrumento sabe que, tipo, os instrumentos não fazem a mesma coisa, né, o tempo todo, assim, tipo, às vezes o baixo tá fazendo uma coisa, a guitarra tá fazendo parecido, mas, sei lá, tem um teclado fazendo uma coisa completamente diferente ali, né? E aí, às vezes você tá, tipo, ah, beleza, eu peguei a música aqui com a guitarra no jogo, né? Tipo, aquela sequência. Aí vem uma sequência pra você jogar com o teclado, e é um negócio completamente diferente, umas notas muito soltas. É sempre uma coisa nova, né? Você não tem a sensação de que é repetitivo, que é, sei lá, cansativo, que é sempre a mesma coisa e tal. Eu acho isso muito maneiro. E a gente fez um programa sobre esse jogo, né? Que a gente falou bem. E uma coisa que eu falei nesse programa que eu me recordo do sentimento, né? De estar jogando, é que ele fala muito sobre o processo criativo também, né? Tipo, as músicas estão meio que sendo feitas em torno da história, sabe? Eu acho isso muito maneiro, cara. Esse jogo é muito bom, mano. Muito bom. A gente tá falando aqui, eu tô ficando com vontade de jogar de novo. É muito bom. É muito foda mesmo. Pois é. E aí, qual é o nosso próximo jogo? O próximo jogo é o jogo da vida, gente. Exatamente. Eu fico ele. O próximo jogo, ele se chama, aqui ó, em primeiro lugar, o melhor jogo de 2022 foi jogar com vocês, ouvintes. Muito obrigado por todo o apoio de vocês lá no Catarse. catarse.me/up. Ataque de oportunidade aqui, gente. 2023, vida nova. Queremos agradecer a vocês por todo o apoio que vocês deram pra gente em 2022. De verdade, a gente conseguiu fazer um ano muito brabo, incrível, graças ao apoio de vocês. E a gente só pode dizer que a gente vai continuar se esforçando muito e contamos com o apoio de vocês em 2023 novamente pra continuarmos existindo e trazendo amor para os ouvidos de vocês toda semana. Exatamente, maravilhoso. Nossa, fiquei até arrepiado aqui. Toca no fundo dos abuzetas. Tô fazendo amor com a favela toda. Maravilhoso. Mas é isso, gente. Cliquem lá no link na descrição, o link pro nosso Catarse. E, cara, é muito legal que a gente se tornou independente no ano passado, então a gente tá indo pro nosso segundo ano existindo graças a vocês, cara. Vocês que apoiam a gente. Então, muito obrigado. E vocês que não apoiam, considerem apoiar, gente. Clica aqui no link, vocês vão entrar lá e vocês vão ver que tem várias opções lá de assinatura.
assinatura pra você poder ajudar a manter o podcast existindo, manter o sonho vivo. Cara, foi muito louco. A gente não tinha certeza o que ia ser da nossa vida, mano. 2022. É verdade. E agora estamos aqui em 2023. De verdade mesmo. Muito obrigado a todos os apoiadores, gente. Considerem aí apoiar se vocês puderem. E o que? Rumo a E3 no meio do ano. Ô, olha aí. Todos nós. Já pensou? Nossa Se senhora. você conhece a marca, se o seu tio é dono de uma empresa e ela quer fazer algum anúncio aqui, ó, fala com a gente. Cardoso vende, hein? Eu vendo pra qualquer pessoa. Pode ser até dono de caminhão, dono de qualquer coisa, eu vendo aqui, ó, uma E3 e a gente faz uma propaganda dele aqui. A gente quer ir pra Olha o Truck E3. Simulator aí. O sonho do Up esse ano é ir pra E3, hein? Então, pô, ajuda a gente aí a conseguir fazer esse sonho Tamo valer. É isso aí. E aí, Gente. gente? Fala com ele. Não, eu ia falar que em 15º colocado, o Cardoso tá até soltando fogos aqui. E eu acho que todos nós aqui, né? Porra! Esse 15º colocado tá lindo, lindo, lindo. E é um jogo que você pode jogar com 6 pessoas. Quantos jogos você consegue jogar com 6 pessoas locais? Você consegue pensar de cabeça aí, cara, que são tão bons. Meu irmão, em 15º colocado, Tartarugas Ninja Shredder's Revenge. Simplesmente justíssimo, né não, Cardoso? Coelho, eu só tenho uma coisa a falar e aí eu vou pedir uma ajuda pro nosso querido amigo Zabuzeta pra colocar um efeito, colocar tudo. Eu só tenho uma coisa pra falar. Calabanga! É isso. É isso. Masterpiece. Maravilhoso. Maravilhoso. Jogo perfeito. Que tá em português ainda. É perfeito, é perfeito. Eu tenho um amigo meu que trabalhou no jogo, Vini Lima. Um beijo, Vini Lima, seu lindo, maravilhoso. Pô, o Vini é perfeito. Olha só, o jogo ele consegue, depois de tantos anos, pegar todo o espírito do Tartarugas Ninjas clássico de beat'em up, que fez muito sucesso pela Konami lá nos anos 90, e ele consegue fazer algo novo com isso, cara. E, pô, eu fico tão feliz que foi logo o time da Dotemu que fez esse jogo, porque era justamente o time certo pra pegar esse jogo e fazer acontecer, sabe? Então eu acho que ele une tudo que tinha pra dar certo. Sabe quando você vai fazer uma receita e todos os ingredientes daquela receita são os ingredientes perfeitos pra aquela receita ser maravilhosa? Foi exatamente isso que aconteceu com Tartarugas Ninja Shredder's Revenge. É um jogo fantástico. Fantástico e feito com muito carinho, cara. Você sente que ele foi feito de fã pra fã, assim. Então é um jogo maravilhoso, dá pra você jogar com seus amigos. Ele é tão divertido quanto quando você tá jogando sozinho e tal. Cara, a arte é maravilhosa. O pixel art desse jogo é perfeito. Cara, tem fase do skate, então, putz, só vai que é maravilhoso. É delícia. É muito legal mesmo, Liberar cara. os personagens novos, evoluir cada um deles, é muito bom. Muito bom, muito bom. Inclusive, eu tive uma experiência muito curiosa com esse jogo, que eu fui a um churrasco na casa do Gaveta, no ano passado. Olha aí, famoso é foda, Influencer, Pô, né? O Gaveta, Joga né? dampa. Um beijo pro Gaveta. Um beijo pro Gaveta. E aí, o nosso querido amigo Drovani, Um beijo pro Drovani também. ele me convidou e ele levou, mano, o Switch dele pra lá com Tartarugas Ninja. E o Gaveta meteu um projetor, mano, na parede, assim. E aí, tipo, na casa lá do Gaveta, né, tem uma piscina e um paredão, assim, um muro alto. Mano, a gente jogou o Tartarugas Ninja num muro gigante na parede com um projetor. Deve ter ficado um novo Cristo Redentor, uma obra-prima perfeita. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. E, tipo, com 6 pessoas jogando, então foi muito legal, cara. É um jogo maneiríssimo pra você jogar, assim, com amigos e tal. Ele tá um quentinho no coração, né? Ele é especial. Ele é um jogo especial, Sim, né? eu acho que pra quem viveu, né, a época do beat'em up, ele traz uma coisa a mais, assim, porque ele traz de volta o gênero muito bem, né? A gente comentou lá atrás do Sifu, que o Sifu ele faz diferente, né? O Tartaruga Ninja ele não faz diferente, ele faz o que tem que fazer. Ele pega a Tartaruga Ninja e faz o que tem que fazer, só que obviamente lapidado, né? Mais atual e etc. E pô, é muito bom, mano. É o tipo de coisa que quando a gente vê, ainda mais com um visual muito parecido com Turtles in Time, né? Com as cores das tartarugas. Quando a gente vê de cara assim, eu confesso que dá um medo, assim, né? Tipo, pô, será que vai ser legal mesmo? Ou eles vão tentar repetir e não vai dar certo, né? Porque a Tartaruga Ninja voltou outras vezes, né? Nos videogames e nem sempre foi tão legal. Nossa, e deu errado todas as vezes. É. E nesse acertou muito, tanto mano. que a Konami, ela lançou uma coletânea de jogos de Tartaruga Ninja ano passado também, com vários deles, e o único jogo que entrou nessa lista foi Shredder's Revenge, não toda a coletânea com todos os outros, porque são poucos que realmente deram certo, né, que eles fizeram. São jogos legais, mas Sim. os que marcaram a gente sabe quais são. Mas sabe o que acontece, Coelho? Todos esses jogos da Konami não tiveram Vini Lima na equipe. Só pode Entendeu? ter sido isso, cara. É lógico que foi isso. É verdade. Em 14 é foda, né? Em 14º colocado, Dan. 14. Em 14º colocado, um jogo que, pô, mano, foi muito falado na época que ele saiu, né? Muita gente comentando sobre. E também tem uma amiga nossa aqui que trabalhou em uma das vias desse jogo, né? Porque a Márcia esteve envolvida com Cult of the Lamb, né, Márcia? Estive levemente, bem de longe, assim, envolvida. Então fica parecendo até que eu trabalhei no jogo em si,
mas... Não foi no jogo. Isso, não foi... gente. Mas uma das vias pós-lançamento de jogo... Divulgação, né, amiga? Divulgação. Então não é no jogo em si, mas eu confeccionei, sei lá, 130 bonecos. Caralho, foi tudo isso! Foi bastante. E eu não recebi nenhum desses, amigo. Eu recebi. Existe uma controvérsia aí, amigo. Não vou entrar nessa discussão. Olha, eu mostro esse boneco no meu canal direto, sério, eu acho que vocês mandaram pra pessoa certa, porque já tem pelo menos uns 6 ou 7 vídeos que eu mostro ele quando eu tô falando do Cult of the Lamb. Eu tenho uma coisa a falar. Quem ouviu o programa do Cult of the Lamb sabe que este foi o programa em que tivemos a revelação do capeta do Japão, que é o coelho satanista. Caralho, pode crer, né, mano? Coelho satanista, caralho, pode crer. Coelho amante do cramulhão. A nossa amiga Márcia não tava nesse dia, Márcia, mas o coelho, ele revelou que ele sabe todos os segredos do livro do capiroto. Tava? Tava, a Márcia acho tava. que eu tava, que eu lembro do coelho falando que já leu e falou, calma, A Márcia não é bem tava. assim. É verdade, é eu verdade. acho que eu lembro disso, sim. É, amiga? Os mandamentos do satanismo. Leiam, pesquisem. Olha aí, procurem. Mas é um jogo muito legal, né, gente? Tipo, além dos bonecos incríveis que a Márcia fez e de todo o alvoroço que ele causou na internet, né? Porque ele pegou no coração de muita gente curtiu o jogo, né? Não à toa ele figurou aí em várias listas. É um jogo bem legal, né? Acho que ele é um jogo que ele faz muito do que outros jogos fazem, ele mistura tudo ali e acaba sendo uma experiência bem divertida, né? Eu gosto muito dele porque ele misturou muito bem coisas que eu não esperava, né? Você tem a parte do combate, de exploração, bem dungeonzinho, e aí você tem a parte do culto, que você cuida dos bichinhos e você cria uma comunidade, e aí você tem essa rotina, né, de construir coisas, gerenciar as coisas, e tudo isso é muito bem integrado, e a narrativa é muito boa também. E ele ficou entre seus favoritos desse ano, né, Márcia? Ele ficou, com certeza. Ele tá super na minha lista. Você curtiu ele também, Coelho? Curti, mano. Cult of the Lamb é delicinha. No lançamento dele, ele teve alguns problemas, né? Lembra? Pelo menos na versão do Nintendo Switch, que foi a versão que eu peguei. No Switch, né? Ele tava com bug que o português não tava funcionando e também problemas de performance no late game. Mas depois eles corrigiram essas questões todas e ele parece ser um jogo de fazendinha com roguelike. No fim das contas, ele é um jogo de fazendinha. E ele tem elementos de roguelike, mas o importante mesmo é o seu culto ali, né? É muito legal esse jogo. Mas aí você que escolhe também, né? Ele te deixa bem livre pra você escolher onde se dedicar. Acaba que a fazendinha é mais legal, então você acaba fazendo tudo pra ela. É na fazendinha que você tem as múltiplas personalidades dos personagens ali, né? E o quanto aquilo afeta no jogo, o quanto afeta as suas decisões também, essas personalidades. E você tem as animações muito loucas dos cultos, dos rituais que você faz, que, mano, é curioso. Frequentemente eu tinha bastante pena, né, do que eu tinha que fazer com os meus queridos animaizinhos ali pra satisfazer o Lorde das Trevas. Mas é muito irado esse jogo. Faz parte, né? Faz parte, né, amigos? Faz parte, né? Faz parte. Cult of the Lamb é muito legal, cara. Ele merece estar aqui no nosso top melhores jogos de 2022, cara. Em 14º. Caraca, eu não sei porque eu não consigo. Cardoso, qual é a posição do jogo? 14º. Obrigado. Pô, 14º. Mas aí, ô Coelho, falando em diabo... É mesmo, né? E em coisas malignas... Caralho, pode crer. Qual que tá em 13º? Em 13, a gente tem Bayonetta 3, né, cara? Que é um jogo que é um dos seus favoritos desse ano, né? É um dos favoritos e, cara, sabe o que eu acho que foi surpreendente pra mim? Ver que depois que Bayonetta passou e vieram outros grandes jogos aí, tipo, normalmente seria o tipo de jogo que eu esperaria as pessoas jogarem e como a história dele não é tipo, e ele também é super nichado, né? Um jogo bastante nichado e ele ainda tá em uma plataforma só, que ele é exclusivo do Switch, e eu achava que as pessoas iam jogar e depois ia passar pra próxima onda da internet no mês seguinte, sabe? Mas não, mano. Em dezembro as pessoas ainda estavam falando de Bayonetta 3 porque ele tem umas coisas muito difíceis de liberar e quando foi anunciado o Bayonetta Origins, as pessoas descobriram que dava pra liberar dentro do Bayonetta 3 a demo do Bayonetta Origins, que é o jogo que foi anunciado na The Game Awards. E ainda depois disso as pessoas estavam fascinadas no TikTok, viralizou em todas as redes sociais, do demônio do Roldan, que é difícil pra caramba de você liberar e muitas pessoas só depois de muito tempo que conseguiram liberar e começou a viralizar os clipes dele, porque assim, Bayonetta 3 é alucinante, ele ganhou o melhor jogo de ação, não é à toa, as coisas que acontecem quando você tá jogando é de uma criatividade
insana. É de uma variedade insana. O jogo, ele não te deixa parar de ser surpreendido, seja pelas armas que você utiliza, que, pô, cara, vai de uma aranha pra um demôniozão, pra uma super demônia gigante, pra um trem demoníaco, pra um prédio, pra um demônio que dança com você enquanto você mete bala nos inimigos e você tá, tipo, dançando lambada ali. É muito foda, sabe? E quando descobriram esse lance de liberar o Rodan e começou a viralizar na internet, foi muito legal ver as pessoas se interessando mais uma vez por Bayonetta. E teve toda aquela polêmica também envolvendo o jogo. Cara, é um jogo que marcou o ano de 2020 da sua própria forma, em vários sentidos diferentes. 2020? 2022. Cara, eu não tô bom pra... não sei o que tá acontecendo. Mas eu acho que ele mereceu ali. Alguma objeção? 13º colocado, Bayonetta 3? Alguém vai reclamar? Eu concordo com tudo que você falou, porque você não elogiou a história, né? Não, porque eu não gostei da história. É isso. Eu acho justo ele estar aqui numa lista de 20 jogos, porque eu acho que ele faz muito bem na sua ação, né? A jogabilidade é muito gostosa, o combate é muito bom, né? Vários tipos de ataque, várias habilidades, os demônios, as coisas todas. O jogo roda bem, o jogo né? roda bem. O cenário é meio feio. O jogo roda bem. Mas o jogo roda bem. O cenário é meio feio, mas o jogo é legal de jogar, é gostoso de jogar. Só não gosto mesmo da história, mano. Eu acho uma pena. Cara, é muito da hora o Bayonetta 3, tipo, em certo momento você tá num combate frenético, e aí em determinado momento do jogo você tá jogando um jogo plataforma 2D, e aí uma hora você vai tá deslizando com Tiranossauro Rex num prédio curvo do Doutor Estranho no meio da cidade, sabe? É muito louco, cara. Esse jogo é muito legal, assim. Você não respira. Quando começa a ação do jogo, você não respira. A jogabilidade dele é muito boa pra quem quer ficar fazendo ranking e tal. É bem satisfatório também. A jogabilidade de Bayonetta 3, ela é impecável, assim. Tem, lógico, seus defeitos, ou preferências, às vezes, não é nem defeito do jogo. Tipo, escolhas que eles fizeram que certas pessoas gostaram muito, outras pessoas não gostaram tanto, mas ele é um jogo que ele consegue acertar nas coisas que ele tenta fazer na parte da jogabilidade, né? Os diferentes personagens que você usa são bem diferentes entre si, realmente, as sessões deles, e por mais que, pô, não gosto tanto de jogar com a Viola, prefiro jogar com a Bayonetta, demorei pra me acostumar com a diferença de jogabilidade, foi muito bom pro jogo como um todo ter tido essa variação, eu achei, sabe? E depois que você volta a jogar com a Bayonetta, você já tem, pô, demônios novos e habilidades novas pra você poder jogar. Cara, é da hora, sabe? Uma coisa que eu acho legal é que eu acho que ele respeita muito do legado que a Bayonetta construiu e que deixou, né, durante, sei lá, mais de uma década aí de existência em termos de gameplay, né? Porque, cara, a gente tem que concordar aqui que não existe outro hack and slash tão preciso, tão inventivo quanto o Bayonetta. Tipo, God of War é muito maneiro, né? Era muito legal lá quando era hack and slash. O Devil May Cry também, o Devil May Cry muito legal. A gente pode citar outros aí, hack and slash da época, que acertavam muito. O Metal Gear Rising, por exemplo, é muito legal. Mas o Bayonetta, mano, era um nível acima, assim. E aí eu acho que é difícil, né, você atravessar aí mais de uma década em que o estilo deu uma caída, né? Você vê, por exemplo, o God of War deixou de ser hack and slash, né? O God of War, que era um pilar desse gênero, deixou de ser hack and slash, se tornou outra coisa, né? A franquia se reinventou completamente. E o Bayonetta, ele continuou fazendo e faz muito bem. O combate dele é primoroso, cara. Eu só lamento mesmo essa questão da história. Eu não sou fã da direção de arte dele, apesar de achar que tem algumas coisas interessantes ali. Mas, mano, acho que como jogo de ação, assim, eu achei justíssimo ele vencer lá no The Game Awards. Eu acho que é um jogo que faz uma ação espetacular. Eu lembro eu conversando com o Cardoso quando eu tava jogando o jogo, antes da gente fazer o nosso programa sobre o Bayonetta 3, né? O Cardoso me perguntou, porra, tá gostando do Bayonetta, né? Eu tava jogando meio na pressa, que a gente precisava gravar. E aí eu lembro que eu falei pra ele, cara, tipo, eu não tô gostando da história. E isso tá me deixando bastante incomodado. Mas, por outro lado, eu acho ele um jogo de ação muito bom, sabe? E realmente, ele é um jogo de ação muito bom, assim. Eu terminei o jogo sem gostar da história, mas continuo achando ele muito bom, como jogo de ação. É isso, mano. E sabe o que é legal disso? É que a nossa lista é muito eclética. Porque a gente, depois de Bayonetta 3, que tem os seus méritos e tem seus defeitos, a matemática das nossas escolhas aqui deu um jogo indie. Você pode ir pra gente anunciar, Márcia, por favor, o próximo colocado? Eu vou anunciar com a pronúncia correta do nome desse jogo. Só uma coisa, o Coelho, dessa vez ele nem tentou falar qual era o número. Ele só falou o próximo colocado. Porque seria o 10º. Pô, gente, sacanagem. Olha, não tô legal, entendeu? O 10º. Agora é o jeito certo de falar. O 10º é qual, É Tinikin, que é a pronúncia correta desse jogo. Tinikin. Exatamente. Eu chamo desse jeito e é desse jeito que tem que ser chamado, entendeu? Eu vou fazer bullying com vocês. Gente, é tão fofo o nome desse jogo. Vocês estavam falando que o nome dele era feio. Como pode isso? Mas é que Tinikin é da mesma. Tipo, não é Tiny King? E aí, tipo, uma coisa... Um Kim pequenininho. Tinikin é a mesma coisa. É tipo Tinikin. Como é que é, É a
Baby Voice. Caralho, vocês estão me convencendo. Ele é meio brasileirado esse nome, é um tiniquim. É um negocinho. Não é, pô. Não é um bagulho que você fala assim, muito bonitinho aquele tiniquinzinho ali, pô. Ai, que tiniquim, entendeu? É isso, pô. Cara, tiniquim pode ser o nome de cachorro, mano. É. O tiniquim, vem aqui, tiniquim. Um cachorrinho pequenininho assim, né? Nossa, deu até vontade de ter um cachorro só pra dar o nome dele de tiniquim. Quanto menor a pata do cachorro, mais tiniquim ele é. Pronto, é isso. Na verdade, o tiniquim é mais apelido de cachorro do que o nome mesmo do cachorro. Você chega em casa e o cachorro tá fazendo festinha, você, quem é o tiniquim da mamãe? É, tipo, o nome do cachorro é Edson, mas você chama ele de tiniquim, né? Tipo, Edson. Pô, o Edson tá ouvindo a gente aqui agora falando assim, que isso, mano? Pô, um beijo pro Edson. Beijo pro Edson. Um beijão aí pra você. Um beijo pro Padre Edson, né, gente? Pô, vamos respeitar. Pô, Padre Edson é maravilhoso. Pro Edson, que não é padre, também um beijo, né? Então, que eu tenho certeza que tem muitos Edsons escutando a gente aqui nesse momento. Cara, Tiniquim, eu me surpreendi muito com esse jogo, mano. Eu não dava nada por ele. Porque eu lembro que eu vi o trailer. Minto, eu não vi o trailer, não. Eu vi um vídeo do Nautilus, em que eles estavam mostrando esse jogo. Eu não tinha ouvido falar nele ainda. E aí eu vi um vídeo do Nautilus, se eu não me engano, foi o Lucas que fez o vídeo, apresentando o jogo, e o Lucas muito empolgado falando sobre o jogo. Tipo, não, porque é um jogo de plataforma 3D, não sei o que lá, com puzzles. Aí eu olhei assim, falei, tá, bonitinho, legal. Meio tiniquinzinho, né? Meio tiniquinho. Aí ele entrou no Game Pass, né? Aí eu falei, porra, tá no Game Pass, vamos ver qual é. E aí alguém da minha timeline tava jogando e elogiou bastante o jogo. Falou, pô, muito legal, não sei o que. Talvez tenha sido eu. Pode ter sido você. E aí eu peguei pra jogar e, cara, o jogo é muito maneiro, mano. Ele é muito envolvente. Porra, ele é um collectathon, assim, brilhante. As fases são muito legais, são muito envolventes. Ele tem essa mecânica de você coletar os bichinhos ali, né? Que lembra muito o Pikmin, né? Nesse aspecto. Mas eu não acho ele parecido com o Pikmin. Não é. É só no superficial. Você olha assim, tá, lembra o Pikmin. Superficialmente, sim. Mas mecanicamente ele é bem diferente, sabe? E as fases são diferentes. No geral, ele é bem diferente. Por que ele lembra do Pikmin? Ele é um casamento entre, sei lá, Pikmin e, Banjo-Kazooie, Mario Odyssey. Jogos de plataforma 3D no estilo Collectathon, de você sair por aí coletando e explorando bastante o ambiente. Só que pra você colecionar essas coisas, você precisa ter esses bonequinhos pequenininhos que ficam te seguindo. Centenas deles andando atrás de você. E você precisa encontrar eles ao longo do mapa. Então, tipo assim, digamos que pra você subir uma corda, você precisa arrumar essa corda ou puxar essa corda de um lugar alto. Mas se você só tem 3 tiniquim, você não consegue alcançar. Então você tem que sair explorando o mapa pra encontrar mais tiniquim, que eles ficam nos casulinhos, né? E aí você vai encontrando e vai aumentando a sua força, seu exército. E aí, à medida que você vai tendo cada vez mais, você vai tendo mais possibilidades pra explorar aquele mapa. Sim. E o design do mapa é muito bom. É muito inteligente. Eu ia falar isso agora, que eu acho que é aí que ele acerta mais. Porque, tipo, ele não te obriga a coletar todos os tiniquins que estão naquele mapa. Ele não te obriga a fazer todas as questzinhas que os personagens te dão. Que, aliás, os diálogos são extraordinários desse jogo. Cada personagem ali tem, alma, mano. Cada personagem tem alma. É incrível. O texto desse jogo é fantástico. Mas ele não te obriga a fazer tudo isso. Tá ali como coisa opcional. Só que quando você vai pegando os tiniquins, fazendo isso que o Coelho acabou de falar, de criando mais opções de caminho, né? A partir do momento que você tem mais tiniquins e consegue fazer mais ações no mapa, mano, o jogo não precisa te falar pra fazer. Você vai querer fazer, sabe? Você vai querer subir ali no lugar que você passou antes e viu que não tinha. Porque não é apenas ter vários tiniquins pra fazer ações, né? Cada tiniquim tem uma habilidade diferente. Tem um tiniquim que explode uma coisa, tem um tiniquim que vira uma escada, tem um tiniquim que, sei lá, te faz pular mais alto, enfim. Cada um tem uma habilidade diferente. Então, às vezes, em um mapa, você vai ter 3 tipos de tiniquins que fazem você poder fazer, sei lá, 20 coisas diferentes naquele mapa, se você usar a combinação certa dos tiniquins, as habilidades, etc. Então, Collectathon, que te envolve e te faz querer colecionar as coisas por ser gostoso de jogar. E ainda por cima tem um texto muito maneiro. Cara, é incrível, mano. Cara, esse jogo é muito bom. E é legal que, assim, ele não é nem um jogo muito longo. Acho que dá pra fechar ele umas 5 horas, 6 horas, assim, né? Se você não fizer 100%, você fecha ele rapidinho até. Porque, assim, jogos nesse estilo tendem a caírem na tentação de colocar mais e mais coisas. Mais e mais coisas. Mas esse jogo, ele não sofre desse problema. Ele tem a quantidade certa de conteúdo. Os mapas, eles têm o design perfeitinho ali pra você poder encontrar o bicho suficiente pra você passar dos puzzles, mas ter mais coisas pra você continuar explorando. E como o Dan falou, não é qualquer Collectathon que os objetos que você encontra no mapa, eles são tão úteis. Tipo, vamos falar no Banjo-Kazooie. Cara, todo mundo gosta de pegar os pedaços de puzzle ali do Banjo-Kazooie, certo? Aí aqueles pedaços de puzzle, eles te dão a satisfação de você encontrar todos eles. Mas no Tinykin, você encontrar as coisas, você expande a sua possibilidade de exploração, expande o seu leque de habilidades. E em determinada fase, porque cada fase você vai ter que
encontrar os Tinykin tudo de novo. É muito legal, cara. Só uma coisa que a gente não comentou com ele, que eu acho importante, é sobre a direção de arte dele, né? Porque ele se passa em um mundo em que os Tinykins, eles são tipo pequenos insetinhos, né? E o seu personagem, ele é tipo um arqueólogo, né? Que foi parar nesse mundo através de um experimento que ele fez e que meio que deu errado. E aí você quer voltar pra sua casa. E aí você também fica minúsculo. Então você é do tamanho daqueles insetinhos, né? Que são os Tinykins ali, né? Que são tipo ácaros. São tipo, sei lá, não sei exatamente o que eles são. E o mundo é tipo It Takes Two, sabe? Tipo, você tá em um cômodo, né? Com uma mala que é gigante, né? Uma cadeira que é gigante. Uma árvore que é gigante. Você é pequenininho, né? E aí tem aqueles insetos. Então, porra, é muito maneiro. Sanduíche na cozinha, que é grandão. Aí você pula no sanduíche. Isso. Eu particularmente gosto muito dessa estética, né? É porque é legal a gente ver o mundo de uma outra perspectiva e objetos são familiares pela gente. E eu gosto que, tipo, como eles são pequenininhos e outros personagens no jogo, como você falou, eles têm vida, né? Eles também são pequenininhos. Às vezes você vai encontrar, por exemplo, atrás de um monte de lata, uma dessas latas, que algum personagem fez uma casinha ali. Aí tem, tipo, em vez de uma mesa de jantar, é uma casinha pequenininha. Então é um rolo de linha que tem algum outro objeto pequeno posicionado do lado e você entende, ah, caramba, é aqui que ele dorme. Ah, essa almofadinha micro aqui que eles estão usando pra sentar. Ou então, ah, essa mesinha pequenininha aqui, na verdade, é um outro objeto que pra nós humanos de tamanho normal seria pequeno, pra eles é grande, serve como uma mesa, né? Em determinadas fases, não é toda fase que tem isso, mas é legal esses pequenos detalhes, porque ele fez o mundo ficar coeso, sabe? É muito legal esse jogo, mano. Porra. Muito legal, recomendo muito, cara, recomendo muito. Por mim ele estaria no top 10, mas é muito difícil a gente colocar tudo é difícil. no top 10, né? Porque o nosso top 10 é muito forte. É difícil. E a gente tá se aproximando dele. Mas ele ficou bom aqui em 12º colocado, eu acho que ele ficou merecido. 12º, né? E aí, gente, em 11º lugar, a gente tem um jogo aqui pra alegria do Cardoso. Sei que agora ele vai querer falar. Porra. Esse foi motivo pra briga, foi motivo pra discussão aqui dentro, mas aconteceu, ele está aqui no nosso top 20, que é o que, Cardoso? Zabuzeta, puxa Don't Be So Serious de Low Roar pra tocar aí. Só um pouquinho, só pra galera curtir e entender que vamos falar dele. Death Stranding. Cara, Death Stranding, eu digo sem pudores que foi o jogo que me fez criar uma coisa de me proteger da pandemia que nenhum outro jogo tinha feito. Porque, assim, eu sinto que a gente se afundou muito em videogames durante a pandemia pra gente poder esquecer, né? Pô, viver qualquer outra coisa que não fosse parede branca na tua frente. Exatamente, só que aí o Death Stranding, ele fez uma coisa comigo que eu não achei que nenhum jogo fosse fazer, porque nenhum jogo ia falar sobre a pandemia, durante o momento que ela tava acontecendo. Ele é um jogo que fala muito sobre solidão e como é que a gente consegue se conectar com as pessoas. E aí a maneira como você se conecta com as pessoas, que as pessoas te ajudam a chegar nos lugares e que você consegue andar pra frente literalmente no jogo, é feito por conexões na internet. E assim, a vida que a gente viveu na pandemia foi exatamente essa vida de uma solidão muito profunda, mas ao mesmo tempo da gente se conectando com as pessoas com quem a gente criou laços, criou pontes e que ajudou a gente a seguir em frente durante esse período tão difícil pela internet. E isso pra mim, cara, me caiu uma ficha e eu fiquei tão maravilhado por isso, porque eu pensei assim, cara, ou foi muita sorte, porque você tem que ter uma certa sorte pra lançar um jogo em 2019 que vai ser tão atual durante um período que ninguém tinha como prever que essa pandemia fosse acontecer, sabe? Ou você precisa ser o Kojima, que é simplesmente um gênio incompreendido. Exato, ou você precisa ser uma pessoa que, tipo, não necessariamente pensou nisso, uma pandemia, mas pensou numa coisa, num caminho que, independente da pandemia, a gente já tava caminhando. Hoje, a gente vive uma vida muito mais solitária do que a gente vivia há 10 anos atrás, por exemplo. Porque a nossa maneira de se conectar com as pessoas mudou. A gente se conecta com as pessoas muito mais virtualmente do que presencialmente, sabe? Hoje em dia. Então, acho que essa coisa visionária do Kojima que eu nunca tinha experimentado antes me ajudou a seguir em frente, de alguma maneira, com a coisa da pandemia, e ao mesmo tempo me colocou pra pensar em muitas coisas, assim. E é curioso, né? Porque muita gente fala que esse jogo é um jogo simulador de carteiro e coisas, e walk simulator e tal, não sei o que, mas assim, o verdadeiro andar daquele jogo, ele não é um andar físico de um ponto pro outro, ele é um andar filosófico de um ponto pro outro da sua própria vida, sacou? E eu acho que é por isso que esse jogo é
tão importante e é por isso que esse jogo tá aqui, porque ele me comoveu de uma maneira que nenhum outro jogo esse ano conseguiu me comover. Muito forte. Cara, é muito legal, né? Jogos que tocam a gente desse jeito são poucos, né, cara? A gente, sei lá, cita em uma mão, talvez. Vale lembrar pra galera que a gente tá falando do Death Stranding Director's Cut, né? O Cardoso até comentou que o Death Stranding saiu em 2019, mas a gente tá falando da versão atual, né? Mais recente, que saiu aí pra Next Gen e que tem conteúdo novo, tem tudo, então, né? Gente, que bom que eu fiz um bom discurso e tal, porque o Director's Cut não saiu nem em 2022, tá bom? Cara. Ah, mentira que o Cardoso, tá vendo? Isso é o ditadoso. Você passou a perna em todo mundo. Eu não acredito, ele conseguiu fazer o episódio de Death Stranding que ele queria, Cardoso. Amigo, olha aí, tá você é uma vendo? cobra. Eu tô não, perplexo. Amiga, eu sou que nem um Kojima. Eu sou visionário. E eu tô sendo sincero. Amigo, você enganou todo mundo. Você não tá sendo sincero. Pô, mas eu tô sendo sincero agora. Vocês não ficaram tocados pela minha dissertação sobre o jogo? Eu fiquei comovido. Amigo, mas você já falou isso 500 vezes. Não é algo que eu falo. Eu tô tocado pela sua cara de pau, já tenho falado antes. Eu não sabia. Eu fui pesquisar aqui E agora. o tanto que ele brigou antes da gente começar a gravar esse episódio. Ô, Dan, você tem agora 10 minutos do programa pra falar de Mario Kart hoje. Amiga, que isso? Então tá bom, olha só, a gente com a concessão aqui, tá? Cardoso, eu acredito em você, eu sei que você simplesmente pegou do seu coração porque o jogo te marcou tanto que você achou que ele tinha guardado esse ano. Só que a gente vai ter que fazer um empate aqui, você vai ter que aceitar, Cardoso. Mas é porque eu joguei esse ano, amigo. Eu joguei esse ano entendi. o jogo, entendeu? Pô, mas a Márcia jogou Super Mario World esse ano e ele não tá na Eu lista, joguei pô. Super Liminal esse ano, e aí? Cadê? Aí. Pra mim foi o melhor jogo do ano. É. Foi esse. Eu joguei Breath of the Wild esse ano e ele não tá na lista. Ah, tá. Não, Ué. gente, pô. Não. Estou escrevendo no nosso chat o jogo que qual Death Stranding vai empatar em 2022. Aí é o Coelho que vai decidir, vai lá. Sonic Frontiers, meus amigos, que saiu em 2022. Então, olha, dadas as regras, a gente pode abrir aqui uma exceção. Márcia, você tem alguma objeção? Não posso me opor a nada Cara, agora. o que eu acho maravilhoso é que ninguém lembrou dessa porra desse jogo o tempo inteiro. Aí foi só eu ser sincero aqui, porque eu sou uma pessoa... Você foi sincero, você deu uma Eu fui rasteira. sincero. Você deu Eu uma tô sendo rasteira, todo mundo caiu no chão e você falou, pô, foi mal aí. Eu poderia ter falado porra nenhuma. Eu fui sincero. Não foi? Foi sincero. Inclusive, eu agradeço porque você me deu a oportunidade de poder falar de Sonic Frontiers. Pronto. Cardoso. Então pronto, aí ó. É porque o quê? Porque o Sonic Frontiers, ele é o Death Stranding do Sonic. Pronto. Vai lá. Gente, olha só. Sonic Frontiers originalmente não estava na nossa lista. Eu tô muito incrédulo, cara. Caralho. Tipo assim, eu poderia ter dado um Google. Mas aí o Cardoso falou, pô, Death Stranding tem que entrar, né? Aí eu, pô, tem? Aí ele falou, não, é porque, pô, joguei esse ano, não sei o que lá, o Director's Cut, não sei o que lá. Aí eu, Gente, eu só queria uma oportunidade de falar Death Stranding. Eu queria tanto falar Death Stranding. Eu queria tanto fazer um programa de Death Stranding. Poxa, por favor, me desculpe. Não, a gente faz. Você me comoveu tanto que até fiquei interessado em jogar no meu novíssimo PlayStation 5, tá vendo? Valeu a pena. Valeu a pena até porque agora eu vou falar do Sonic. Olha só, pra nossa audiência aqui em 11º colocado, então ficou acordado que foi a soma de Death Stranding mais Sonic, entendeu? Próximo episódio a gente vai fazer o nosso top 10. Eu não fiz acordo com ninguém, mas eu vou ouvir, vai, fala aí. Sonic Frontiers é um jogo que originalmente não estava no nosso top e entrou, acabou ficando em 11º colocado, empatado aqui, porque, cara, ele é um jogo que finalmente colocou o Sonic nas graças do povo novamente. Claro que vai ter sempre os haters, né? Porque se não gostou é hater, mas eu juro, cara, que assim, eu estreiei muito esse jogo. Ele tem muitos problemas, principalmente na versão de Nintendo Switch, mas em todos os consoles eu acho a direção de arte dele não é muito boa. A movimentação do Sonic, você tem um estranhamento muito grande quando você começa a jogar, porque qualquer outro jogo de mundo aberto que você vai pegar pra jogar, a movimentação do personagem, ela é consistente em todos os momentos. No Sonic Frontiers, o Sonic, ele tem que ser super rápido, e o mundo que ele interage, ele tem coisas que não fazem sentido pra que o jogo seja divertido de você jogar, tipo umas plataformas voando e tal, mas à medida que você vai jogando e você abstrai disso, e você tipo, cara, beleza, aceitei que isso é Sonic, beleza, esse é o mundo do Sonic, e você aceitou que, pô, a hora você vai estar dando porrada no bicho, e aí, de repente, o seu ataque vai começar a ficar meio automático, mas você pode desativar isso, ou você vai apertar um botão, ele vai entrar numa sequência de ação, não sei o que. Cara, é uma delícia você explorar aquele mundo como Sonic. É o primeiro jogo do Sonic que você realmente consegue se sentir o personagem rápido e veloz que o Sonic é, cara. E os mundos, mundo aberto que o jogo tem, são grandíssimas áreas que não interconectam entre si, mas são enormes. E, cara, você começa a acelerar com o Sonic, você entra num
um daqueles rails lá de montanha-russa, e naquele rail você vai pular dele e vai encontrar um trampolim, que vai encontrar um inimigo no meio do caminho que vai te servir pra dar umas porradas nele e cair em cima de um item que vai acabar te levando pra um desafio naquela área. E são vários tipos de desafios diferentes, desde uma corrida até você, usar as habilidades do Sonic para cortar grama, até você resolver o puzzle de uma área tendo que, sei lá, achar o formato certo de algum objeto geométrico, até você ter que salvar pequenas criaturinhas do perigo. Tem várias possibilidades diferentes de puzzles, e a hora que você tá começando a, tá acostumado com aquele mundo do jeito que ele é, de repente, tá ligado no Breath of the Wild que tem o The Blood Moon Rises Once Again? A versão de Sonic Frontiers disso, que ele reseta os inimigos, é muito da hora, porque começa a ter um monte de estrela cadente caindo, e essas estrelas cadentes, elas fazem o mapa inteiro ficar lotado de estrelas caídas no chão, e essas estrelas, elas são itens que você pega, e à medida que você vai pegando esses itens, você vai podendo roletar, tipo, slot machine de cassino pra ganhar outros itens, e como tá espalhado no mapa inteiro, você sai simplesmente correndo pelo chão, pegando o máximo que você consegue, até o outro lado do mapa, utilizando todas as suas mecânicas. Cara, o jogo é muito divertido de você ir de um lado pro outro pra ele e você explorar ele, depois que você passa por esse momento de estranhamento no início. Então, eu não queria deixar, pelo menos de citar Sonic Frontiers em algum momento, nos nossos jogos marcantes de 2022 aqui, então eu aproveitei essa oportunidade. Ataque de oportunidade. Pronto, falei. Tá certo. Então a gente já entra no Open Dica, então, né? A gente fez aqui a nossa primeira metade dos melhores jogos de 2022, com direito a discordâncias, a dedo no olho e porrada na cara, mas também muito amor, né? Muito jogo bom, muitas experiências legais que a gente tá relembrando aqui. Eu me diverti muito, eu me diverti bastante. Também, cara, também me diverti. Espero que o ouvinte tenha curtido e, cara, se você não jogou algum desses jogos aqui, só vai, mano. Só vai. Se você tiver acesso aí, se você puder pegar, tava na dúvida em algum desses jogos, cara, vai, porque são jogos muito legais. Vamos fazer o nosso Up Indica aqui. O Coelho já meio que deu a largada aí com Sonic Frontiers. Vamos, por favor. Vamos fazer rapidinho? Vamos. Vai lá, Cardoso. Cara, eu quero indicar o Need for Speed Unbound, jogo novo da franquia Need for Speed aí. Pra quem gosta de jogo de corrida e gosta de velocidade de ação e a máxima de precisar de velocidade, ou seja, Need for Speed, é um jogo bem legal, porque ele é um jogo que mistura vários elementos curiosos, né? Um que é o clima do Need for Speed Underground, que é a quantidade de coisas que você pode mudar no carro, tudo que você pode tunar ali, tipo, e ele tem uma pegada um pouco mais cartunesca. Ele tem uma pegada muito Need for Speed Most Wanted, porque tudo que você faz, ele gera tipo uma estrelinha do GTA, então chega um momento que você tá com 5 estrelas ali de polícia e fica muito difícil pra fugir da polícia, que é bem maneiro essa parte do jogo também. E também, ele tem um pouco de Aranha no Aranha-Verso, aquele filme maravilhoso pra mim, o melhor filme de super-herói já feito, que o jogo, ele mistura uns elementos de arte muito cartunescos e ele tem uma mistura com a realidade, assim, então, tipo, você faz um nitro, daí sai umas artes, tipo, 100% desenhadas do seu carro, os personagens são todos, tipo, meio cartunescos, meio quadrinho, assim. É um jogo que foge um pouco dessa convenção, dessa coisa que se convencionou de que todo jogo de corrida ele tinha que ser só ultra realista, assim. É bem interessante, é um jogo bem legal, um jogo que passou muito despercebido, eu acho que até pela própria EA, eu não vi a EA muito divulgando esse jogo, mas foi um jogo que eu gostei bastante. Brabo demais. Márcia, qual a sua indicação de hoje? Eu vou indicar uma coisa que eu rejoguei um pouquinho esses dias e que não está saindo da minha cabeça, que é um jogo já antigo que o Cardoso gosta muito também, que é o Sayonara Wild Hearts. Eu joguei o inicinho e a trilha sonora tá muito na minha cabeça, então é um jogo muito maravilhoso se você não conhece. É um jogo de andar de motinha, mas ele é sobre sentimentos também e, acima de tudo, ele não é apenas um jogo, ele é um álbum musical, então ele é perfeito. Jogue muito esse jogo. Muito legal. Ele tem inclusive pra celular, né? Ele tem pra tudo. Ele é perfeito. No celular é bom também, mas ele é um jogo muito bonito. Então, se você puder jogar numa tela maior, é melhor. Mas no celular ele é ótimo também, ele super funciona. Legal. Posso aproveitar pra desrecomendar algo? Up desindica. Manda. Cara, eu sou fã da franquia Jurassic Park, eu tenho os jogos de Jurassic World, todos que eu posso jogar, eu sempre jogo. E lançou uma coleção chamada Jurassic World Aftermath Collection. Baixei aqui no Nintendo Switch, tô aqui de boa, de repente, nossa, esse início desse jogo tá meio enrolado, né? Tipo, os caras não param de falar, eu consigo andar no meio da cutscene enquanto o povo fala, mas não para de falar e tem uma retícula só no meio da tela. E aí, eu consigo olhar, tem um avião, aí eu tô caindo, o avião tá indo pousar lá na ilha, e aí eu consigo olhar pela janela, mas de uma forma meio atravancada com os analógicos, não consigo ver direito o dinossauro que tá lá do lado de fora. De repente dá uma merda, eu caio. E aí, a hora que eu caio, a tela fica toda preta, e de repente aparece a logo do Jurassic World
Aftermath Collection no meio da tela e eu posso mover o meu personagem e mover a logo. Eu falei, essa porra é um jogo de VR, mano. Caralho, Coelho. Porra, mano. Só que é uma merda no console. Tá ligado o tipo de jogo de VR que você fica fascinado de ver as coisas grandes, os inimigos, pô, você fica meio com medo só porque o dinossauro tá existindo ali do seu lado? Ou, tipo, cara, é uma das graças do jogo você pegar uma alavanca e levantar ela com a sua própria mão, porque você tá imerso naquele mundo. Você fazer isso no videogame não tem graça nenhuma. Tipo, tem um dinossauro ali do seu lado, foda-se. Você não tá amedrontado com o dinossauro, sabe? É só um videogame, ele é meio cartoon. E a alavanca que você mira meio de uma forma meio ruim, aperta o botão e a alavanca vai pra cima, não tem a menor graça do que você pegar ela com a sua própria mão. Então, cara, sério, passa longe desse jogo. Ele tem uma certa avaliação mediana, assim, do VR. Depois que eu descobri que era VR, fui pesquisar, né? Eu não sei se ele vai ser ruim no VR. Eu não recomendaria também no VR, mas eu não joguei, então não posso dizer. Mas, assim, se você ouviu falar, achou que podia ser interessante e tal, fugir dos Velociraptors, e aí você não tem VR, cara, vou baixar aqui no meu console, cara, não baixa. É uma bosta. Então fica aí a recomendação. Jurassic World Aftermath Collection é ruim no console. Desrecomendação. Cara, que bizarrice Bizarro, isso, mano, hein? bizarro. Mas tem alguns jogos de VR no console que funciona. Por exemplo, o Super Hot. O Super Hot é irado no console. Mas é porque Super Hot saiu pro console antes do VR. É? Caralho! Então tá explicado. Eu joguei ele, tipo, uns 3 anos atrás, antes dele sair pra VR. Então, por isso que ele funciona lá. É verdade. O Jurassic Park, o World, qualquer assim, sei lá. Eles devem ter feito uma gambiarra, né? Pois é, agora faz completo sentido porque que o Super Hot ficou bom. É isso aí. Fica aí a primeira desrecomendação aí do ano no Up Desindica e tamo junto. Por favor, Dan. Cara, eu vou indicar uma série que eu assisti aí no período do final do ano, chamada O Urso. Ela é uma série do Star Plus e, mano, ela é fantástica. Ela é impressionante, é uma série muito boa, ela é uma série curtinha, ela tem apenas 8 episódios e os episódios são curtos, são episódios de tipo 25 minutos, assim. E ela é sobre um cara que é tipo um chefe de cozinha renomado, né? E acontece uma coisa que a vida dele vira de cabeça pra baixo, né? E ele herda um restaurante decadente da família e resolve tocar esse restaurante. E, cara, é uma comédia dramática, assim, com um roteiro fantástico, uma edição inacreditável. E eu recomendo muito, cara. Recomendo muito, muito, muito. Você vai ver rapidinho, os episódios são curtos, a história é muito envolvente. Com exceção do último episódio, que é mais longo. O último episódio acho que tem 40 minutos. Mas é muito boa, muito boa. Foi a melhor série que eu vi em 2022. Mais do que o Senhor dos Anéis? Mais do que Senhor dos Anéis, cara. Caralho. É que assim, são vibes muito diferentes, né? Não, você falou a melhor série. Melhor série é a melhor série. É foda, né? Falar que qualquer coisa é melhor que qualquer coisa de Senhor dos Anéis é muito difícil. Mas é que são muito diferentes, assim. Senhor dos Anéis é outra proposta, outro escopo, outra vibe de série, assim. Das séries que eu vi no ano passado que eu gostei muito, tá Senhor dos Anéis, uma que eu gostei muito, né? Anéis de Poder. É aquela Severance, como é que é o nome em português? Ruptura. Ah, eu quero muito ver isso, mano. Só que eu não tenho o negócio da Apple, cara. Pô, amigo, é R$9,90 você assina, cara. Muito caro. Se você entrar no Instagram do Will Smith, ele tava dando 3 meses de graça. 3 meses é tempo suficiente pra você ver o Ruptura. Eu quero ver, essa série parece muito boa, mano. É muito boa, mano. É muito boa, recomendo muito. Não é o preço, não. É que, porra, mais um streaming. Puta merda. Não vou usar, sabe? Um mêsinho só, amigo. Aí você vê Ted Lasso. Vê Ted Lasso também, que Ted Lasso é muito pica. Aí, beleza. Cara, inclusive eu vou dar uma dica aqui pra quem não tem o Star Plus e quer ter. O Star Plus, mano, ele assinando o Mercado Livre nível 6. Ah, propaganda aí, ó. Paga nós, Mercado Livre. Pô, podia. Cara, se você assina lá o tal do nível 6 do Mercado Pago, sei lá, Mercado Livre, não sei, você ganha o Star Plus e o Disney Plus. De graça, assim. Então, tipo, você paga lá, acho que é... Por um ano, né? Você assina por um ano, que acho que é tipo R$14,90 por mês. É a nossa Amazon, pô. Exatamente. E aí você ganha, mano. Você ganha o Star Plus, você ganha o Disney Plus. Tipo, eu tenho um amigo que pegou uma promoção até melhor do que a minha. A minha foi, acho que, R$14,90, se eu não me engano, por mês. Esse meu amigo pegou por R$9,90. Tipo, volta e meia, se você ficar de olho lá, você acaba pegando e, pô, assina os 2 serviços por esse preço, sabe? Acho que é uma dica que, pra quem não tá muito ligado, assim, mano, vale aproveitar. Porque, cara, se você for assinar só o Star Plus sozinho, você paga, tipo, R$25 por mês. E nesse aí você ainda ganha os benefícios lá do Mercado Pago, que eu não uso muito, mas pra quem tem interesse, acho que vale. Enfim, essa foi a minha recomendação. O único ruim é você ter que assistir a série do Disney Plus, que são todas uma merda, Entendi, você não gosta de Mandalorian, né? Porra, já foi bom. Pô, Mandalorian é muito maneiro, cara. Mas tá bom, vamos encerrar. Esse foi o nosso Melhores Jogos 2022, parte 1. Semana que vem a gente volta, né, Coelho? Com certeza, amigos. Olha, essa aqui foi só a parte 1. A gente teve o impasse ali no finalzinho, mas real mesmo, o nosso top 10 tá muito legal, cara. A discussão vai ser muito legal. Eu gostaria muito de convidá-los a continuar com a gente aqui na quarta-feira que vem, às 10 horas da manhã. Se você puder, entra lá e deixa 5 estrelinhas pra gente
gente no Spotify, que ajuda pra caramba nosso trabalho aqui. Começar 2023 bem, 2022 foi ótimo, vocês realmente deram uma força enorme pra gente. A gente ficou a maior parte do ano nas paradas do Spotify aí, então, sério, muito obrigado aí pelo apoio da nossa comunidade, que é incrível. Não deixe de ativar o sininho aí no Spotify de vocês, aí no agregador de podcast de vocês, e lembrar que toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, a gente tá de volta aqui com um episódio fresquinho. Então, a gente se vê na quarta-feira que vem, meus amigos. Quem será que vai ficar na frente? Quem será? Vem aí. Fica aí, né? Vem aí. Será que é um jogo que saiu em 2022 que vai ficar em primeiro? Não sei, Ou será né? que alguém vai passar a perna na gente de novo? Vamos ver. vamos Será descobrir. que Pokémon vai estar nessa lista? Putz, treta, Vamos meu. ver, vamos ver. Treta. Então vamos nessa, né, Coelho? Vamos nessa, meus amigos. Até quarta-feira que vem. Um beijo pra todos e todas. Beijo. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.